Olá, e o Grupo Play Entrevista desta edição recebe, para nossa alegria, o secretário de governo Edmilson Sarlo Americano, o americano como é mais conhecido por todos aqui na cidade de Guarulhos. Muita gente já conhece, quem não conhece ainda vai ficar conhecendo ainda mais sobre essa personalidade que já foi vereador na cidade por 4 mandatos, secretário de Serviços Públicos, secretário de governo, também uma atuação fantástica lá na Guarupop com os taxistas do aeroporto, mas até chegar a ser secretário de governo, também muito cotado para ser, quem sabe no próximo ano, candidato a prefeito com o apoio da atual administração, mas até chegar aqui ele teve que fazer uma trajetória, passar por alguns caminhos. E também é isso que a gente vai conversar com ele aqui hoje. Lógico, vamos falar de política também, porque não tem como não falar de política com o americano, mas vamos também querer saber um pouquinho da sua trajetória. Americano, muito obrigado pela sua presença, prazer estar recebendo você aqui. Eu que agradeço, Guto, é um prazer enorme estar aqui, você que é uma pessoa querida, uma pessoa que eu considero muito, sou seu fã. Já falei algumas vezes, não é aqui fazendo média não, mas gosto muito de você, você é uma pessoa carismática e tem uma empatia aí com o seu público, não só com o seu público, mas também com a gente que te conhece no dia a dia. O americano, das vezes que eu tive a oportunidade de dar próximo a ele, sempre foi uma pessoa muito bacana, muito atenciosa, independente do cargo que está ocupando. Conheci o americano ainda na Câmara Municipal, eu era assessor na época da Luísa Cordeiro, assessor de imprensa da Luísa Cordeiro, e sempre uma pessoa de fino trato. Mas, americano, vamos lá, você tem 61 anos de idade, nasceu lá em 1978. Não parece, viu? Vamos deixar bem claro que não parece. Verdade, não parece, não. Brincadeira. Principalmente no espírito. E, enfim, é pai de 2 filhas, já é avô de 5 netos no total, né? 5 netos. Conta um pouquinho pra gente como é que é essa relação familiar, porque é uma família grande, bonita, a gente vê umas fotos de vez em quando. É gostoso. Eu tenho um... Bom, acho que todos, quem não tem, né, aquela coisa com a família, mas eu sou muito participativo, tendo muito pouco tempo. Por exemplo, ontem eu estava trabalhando no Paço Municipal, entre uma agenda e outra eu liguei para minha neta e falei assim, e aí, está em casa? Passei rapidinho, dei um beijo nela, fiquei com ela, e aí já aproveitei, peguei a netinha mais nova, a Jordana, que tem 8 anos, é a caçulinha, e aí já foi fazer agenda comigo. Nós tínhamos uma feijoada lá no Clube do Recreativo, depois passamos em outras reuniões, e ela me acompanhando. Só não quero que ela vá para a política, né? 8 anos já frequentando a política, mas é uma relação muito boa. Com meu neto, você vê, meu neto hoje, inclusive, está cuidando das minhas redes sociais. Está sempre te acompanhando, né? Um abraço para ele aí. É isso aí, Gu. O garotão está sempre acompanhando o americano, já o vi junto em algumas agendas e até comendo uma pizza esses dias aí, junto com a família. E como é que é essa relação também, não tem como a gente não falar, depois a gente fala da política, mas com o Tiziano americano, que a gente vê que é muito mais jovem, um garoto, vamos dizer assim, né, que está até no primeiro mandato, aliás, surpreendendo, fazendo um excelente primeiro mandato como vereador e também fazendo uma ótima gestão como presidente da Câmara. Como é que foi? Ele aprendeu muito com você, americano. Eu digo assim, ele aprendeu sim, acho que aprendeu mais, né, porque hoje ele me ensina. O Tiziano é um jovem, é um cara... por todo lugar que eu vejo, todo mundo fala muito bem do Tiziano. Aliás, está desempenhando um excelente papel. Toda vez que eu encontro alguém fala do Tiziano, as pessoas falam, pô, o Tiziano tá mandando bem na Câmara, né? Até com uma certa surpresa, porque primeiro mandato de vereador, e aí às vezes fica com aquela, talvez o nome, fica um pouco com aquela obrigação, dever à sombra do americano, né? Minha, mas não, o cara manda bem mesmo. E o Tiziano, assim, eu tenho uma relação que não é de gênero. O Tiziano, se você vê, ixi, acho que ele vai saber agora. Se você vê meu telefone, está gravado Tiziano Filho. Tiziano é uma coisa assim, não é um genro. Tiziano, para mim, é um cara que eu gosto demais dele. É um parceiro da vida também, né? Esses dias eu entrevistei, por coincidência também entrevistei ele contou um pouquinho da trajetória dele, como é que foi. Ele falou que a gente briga um pouco ou não? Falou. Como é que foi? Então vou dedurar aqui também, a gente briga como também. Como é que foi para ele entrar na política, ele contando lá atrás ainda como é que ele conheceu a sua filha e começou essa relação que hoje também é uma família muito bonita. E ele contou da escola, né, que também foi uma escola para ele. Mas enfim... Ô, Guto, deixa eu aproveitar, perdão te cortar, mas ele contou também que ele primeiro me conquistou para depois conquistar a filha, né? Você vê como que ele manda bem, né? Ele estudava no colégio lá com minha filha, lá no Progresso, e aí ele ficava rodando minha casa, com amigas, eles eram só amigos. E aí ele se aproximou de mim, né? Aí conquistou o pai, né? Para conquistar a filha é rapidinho. Estrategista desde sempre, esperto desde sempre. Assim que ele ganhou a presença da Câmara, viu? Tá vendo? Conquistando todo mundo. É isso aí.
Mas assim, agora voltando um pouquinho saindo um pouquinho da questão política, mas voltando lá atrás, eu li aqui da sua biografia que você foi office boy, metalúrgico, bancário, no SAAI. Como é que foi esse início da sua vida de trabalho? Assim? Nossa, faltou aí que eu trabalhei em feira, fazia de carreto, trabalhei em banca de vender banana, trabalhei, nossa, em mecânica, eu fiz tanta coisa. Embrulhei bala, acho que nem existe mais isso. Você embrulhava bala, mandava as balas, você embrulhava, empacotei figurinha. Olha, eu fiz tanta coisa. Então, assim, trabalhei muito, mas eu quero dizer assim, eu vim de família bastante humilde, mas muito humilde. De que eu me lembro, ali já quando eu tinha meus 6 anos, 7 anos, eu fui morar no Alto da Vila. Antes eu morei no Parque Novo Mundo, mas o que eu tenho, já começo a ter lembrança, agora eu morei no Alto da Vila Maria. E era assim, eu estava até falando ontem para um amigo, morava num cortiço. Né? Hoje ainda a gente chama de cortiço. Sim. Né? Então tem um cortiço lá, eu lembro, Vila Maria Alta, então tem muito barranco, né? A questão geográfica dela, a topografia. E aí o que aconteceu? Eu morava na primeira casa, então era o burguesinho do cortiço, que era uma casa que o banheiro era fora de casa. Então nós tínhamos 20 casas. Então eu vim ali daquela família. Aí o tio Guti perguntou para mim, o prefeito, ele sabendo um pouco dessa história, ele falou assim, americano, pô, como que é? Tinha muita necessidade, né? Passava necessidade? Eu falei, Guti, não passava necessidade nenhuma, não. É engraçado, né? Hoje a pessoa não tem aí a pizza que ela compra lá, ela está dizendo que está passando necessidade. Eu não sentia necessidade. A gente, por exemplo, não tinha margarina. Quando não tinha margarina, aquela margarina de tablete, você já viu? Sim, já vi. Aquela quadradinha. Então, quando não tinha aquilo, eu me virava, óleo, colocava óleo na frigideira, pão ali na frigideira, sal e manda para dentro. Então não tinha necessidade. Então, mas foi uma coisa assim, bem bacana. Eu acho que acabei tendo a sensibilidade de ver hoje, né? Todos os lados. Vim crescendo. Estudei. E você chegou em Guarulhos em 1978? A segunda vez. A primeira vez eu vim aqui, era muito pequeno, em 67, 68. Aí que eu fui para Vila Maria. Morei um ano só. Depois, definitivamente, em 78. E já veio morar em qual região da cidade? Paravente. Já no Paravente? O Paravente tem uma história, a história comigo Paravente, ali. Então, a família é minha histórica, ali. Né? Minha família é de lá, né? Tá. E como é que foi essa situação aí de metalúrgico, bancário, no SAAI? Então, vamos lá. Eu, com 14 anos, eu fui fazer Senai. Meu pai trabalhava de metalúrgico na Ferramentas Belzer do Brasil. Sabe o que era Ferramentas Belzer? Não sei. Antes do Bom Sucesso, ela era lá no Bom Sucesso, mas antes disso ela era na Universal. Ali na Paulo Facini. Na Paulo Facini? Eu trabalhei ali na Paulo Facini. Na Universal, a entradinha era pela rua do lado, sem saída, você ia na Ferramentas Belzer. Então você passa de frente à Universal, entra direito, tem uma ruazinha assim, que você saía na portaria da Ferramentas Belzer do Brasil. E trabalhei lá como ajustador mecânico, depois ferramenteiro mecânico. Aí, depois de um tempo, eu queria trabalhar em escritório, fui trabalhar de office boy com meu avô lá na Avenida Casper Libros. Depois fui ser bancário trabalhando no Unibanco. E como é que o táxi entrou na sua vida? Que momento que o táxi entra na sua vida e você constrói uma trajetória fantástica e também acho que foi nesse momento que você mudou para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor? Não, foi essa. Aí eu entrei no SAI, me casei muito cedo, com 20 anos. A minha família toda casou cedo, minhas filhas, minha mãe casou cedo, eu casei cedo, minhas filhas casaram cedo. Eu sempre falei que ia casar com 50 anos, casei com 20. Aí não tem jeito. Aí o que aconteceu? Então eu entrei no SAI de trabalhador braçal, né? Se um dia eu chegar prefeito, nós vamos ter um servidor público que começou no cargo, não digo mais baixo, mas ali na base, operacional, né? Operacional, né? Chegar prefeito. Né? Então, uma coisa uma perspectiva histórica, né? Então, aí eu entrei no SAAI, mas logo ali me levaram para o departamento jurídico, trabalhei, estava fazendo faculdade de matemática. Aí na faculdade de matemática eu estava querendo melhorar, tranquei a matrícula por 2 anos, depois de 2 anos, e fui para os Estados Unidos. Fui lá lavar prato nos Estados Unidos. Fiquei ralando lá, ralando. As pessoas não sabem o que é lavar prato nos Estados Unidos. Quando eu voltei, lavar prato é negócio da máquina de lavar prato.
só Deus e eu, e as pessoas que já foram imigrantes, ou no Japão, nos Estados Unidos, na Inglaterra, sabem o que é trabalhar lá. É ralar, ralar, ralar demais. E aí, não consegui levar minha família para lá. Você ficou quanto tempo lá? Fiquei quase um ano. E eu tinha deixado minha filha aqui de 5 anos, a de 3, e minha esposa. Saiu em busca de uma vida melhor. Mas aí eu fui assim, ó, vou lá, fico 3, 4 meses e levo a família para lá. Mas aí, problema de visto, não consegui de visto. Aí eu falei, pô, então eu tenho que voltar. Então eu comecei a traçar a meta de ter que voltar em 8 meses, 10 meses. Eu vou trabalhar, juntar uma graninha para tentar comprar alguma coisa quando eu voltar para o Brasil. Voltei, cheguei aqui no Brasil, falei, pô, se eu voltar para sair imediatamente, acho que vou entender como uma derrota, que eu fui lá para melhorar de vida, e aí não queria ir lá para passear. Aí eu voltei, consegui um táxi no aeroporto, fiquei de licença no SAI, adquiri um táxi lá no aeroporto, e ali começou a mudança da minha vida. Comecei a trabalhar. Como taxista mesmo. Como taxista. Muita gente, acho que tem gente que brinca, cadê foto você taxista? Porque não acredita. As pessoas veem hoje não acreditam. Né? Por sorte minha, eu tenho uma foto minha de quando eu lavava pratos nos Estados Unidos. Mas, porque lá você tirava muita foto para mandar aqui para o Brasil. Sim. Mas você não existia negócio de celular. Aqui, qualquer coisa que a pessoa vai fazer, está tirando uma foto hoje em dia, né? Aí que acontece? Então, eu não tenho foto de eu dirigindo o táxi, mas tem lá todos os meus amigos, a gente diria, eu dormia, cara, é outra coisa. Às vezes, o próprio taxista do aeroporto não sabe o que nós sofremos. Eu dormia, chegava 10 horas, 11 horas da noite, acabavam os voos. E aí, ficavam 25, 35 carros que tinha que cobrir o plantão para entregar amanhã. Para fazer uma corrida no dia seguinte, eu dormia, aquele frio enorme que era o passado, você acordava, o carro tinha gelo. Nossa. Dormia com jornal nos pés, colocava 2 calças por baixo, jornal para esquentar. E aí fui taxista. E aí lá eu comecei a participar das discussões. É isso que é importante quando as pessoas no seu condomínio, no seu bairro, começam a entrar em discussão, não para projetar para ser político, não, para projetar para ser melhor. E aí eu começava a discutir as questões dos taxistas, dos direitos dos taxistas, comecei a liderar movimentos. Para buscar melhorias, né? Para a categoria, como um todo ali. Né? Cansei de ir na Câmara brigar pelos nossos direitos. Nossa, ia direto. Eu cheguei em vez, eu lembro de uma certa época que eu fui 10 sessões diretas e não colocavam para votar o projeto. E a gente sabe, às vezes, como que trabalham ali os bastidores, e nós não desistimos. E aí as pessoas, por que não o americano para presidente? Aí ganhei a eleição. Agora o COP, né? Ganhei a eleição de presidência, lutando na época contra todos os poderes daqui. Pascoal Tomeu, né, Deus tem paz, né, ele, aliás, sou fã dele, mas naquele momento ele não estava, não do lado agora, mas do meu lado. Ele queria um presidente que não reclamava, que era o anterior. Ele queria alguém na Guaracop que não fosse dar trabalho para ele. Incômodo nenhum, né? Aí eu já tinha feito manifestações, tal, tudo dentro, né, da ordem. Aí o ex-presidente teve uma carta. Hoje é inconcebível você imaginar do ex-prefeito Pascoal Tomeu, que era deputado na época, presidente da Eletropaulo, do Papoto, que era meu amigo, depois virou meu amigo, que era o prefeito, do Vanderlei Simone Figueiredo, que era o presidente da Câmara, do Moriô Sakamoto, que era o presidente de serviços públicos, que cuidava de táxi, e do Veronese. Uma carta tinha 5 assinaturas de apoio. Eu ganhei do presidente. É o que aconteceu com o Tiziano agora. Fraca, hein? É que eu ganhei. Em um outro momento, uma outra situação. Né? Lembra mesmo. Mas imagina, assim, 5 personalidades que tinham grandes poderes dentro da cidade, apoiando um presidente, eu ganhei de 228 votos a 214. Apertado, mas assim. Mas depois, já na segunda, eu conquistei todo mundo. Eu tenho uma questão peculiar, que eu me considero um conciliador e um articulador, sem abrir mão das minhas posições. Aí consegui conquistar o apoio do Pascoal Tomeu, do Papoto. Nossa, Papoto, virei um grande amigo dele. Que era mais ou menos isso? 1996. Nossa, eu tinha... E aí,
10 anos de idade, como você começou, quando você mencionou aqui o Pascoal Tomeu, deputado, uma das primeiras lembranças que eu começo a ter da política, ele realmente foi deputado estadual. Né? Deputado estadual. E você, nessa época, alçou a presidência da Guarucop, e a partir daí também passa a ter uma convivência política maior, porque é uma entidade representativa. Não, e aí começaram a ver que as minhas posições eram manifestações corretas, né, justas e sempre respeitosas. E aí começaram a nos ajudar, a Guarucop, e a Guarucop mudou muito. Você deve conhecer taxistas, conhece muita gente aí que fala, tem 2 momentos, a Guarucop antes e depois, que nós assumimos lá. E aí de lá fomos criar a trajetória. Aí, em determinado momento, os próprios taxistas, nós precisamos de um vereador como você, tal. E aí apoiaram, e aí tivemos votos de vários segmentos. Qual foi a sua primeira eleição? Em 2000. Ano 2000? Eu fui, se eu não me engano, o 6º ou 8º mais votado da cidade, já na época. E aí foram 4 mandatos consecutivos como vereador. 4 mandatos consecutivos como vereador. E aquela região que você mora e que você tem uma vida pública, né? Lógico que em toda a cidade de Guarulhos, mas ali no Paravente, é uma região bastante curiosa, porque teve ali já, teve 3 vereadores com vamos dizer assim, com origem ali no Paravente, né? É o Toninho Magalhães, falando até um pouco mais recente, o Paulo Roberto e o americano. Na realidade, nós temos mais, né? Que não com origem, mas um reduto. Você tinha o Heraldo, que era dali, também. E como ele tinha sido meu chefe de gabinete, ele ia ali, né? Aí nós tínhamos também uma curiosidade. Na minha rua, que eu morava, tem 250 metros apenas, são 2 quarteirões. Num determinado momento de 2015, chegaram a morar 3 vereadores. Paulo Roberto, americano, e o presidente da Câmara na época, o Jesus. Também morava ali. Ô, louco. Num pedacinho de rua, cara, moravam 3 vereadores. Por isso que o Paravente é um dos melhores bairros de Guarulhos. Mas muito bem cuidado. Mas vou falar uma coisa para você. Naquela época, você vê, em 2015, o negócio estava tão feio na cidade, que você vê a questão da iluminação pública. Nós tínhamos quase entre 20% a 30% do parque de iluminação pública, das lâmpadas apagadas. Nessa rua de 250 metros, nós tínhamos 6 lâmpadas apagadas. Ali tem no máximo 18 lâmpadas. Tinha 6 lâmpadas apagadas, 6, 8 meses. E olha bem, todo mundo cobrava a gente. Vereador, você mora aí. A gente vinha aqui, simplesmente não conseguia resolver. Por quê? Porque a prefeitura devia dinheiro para a Bandeirantes, mais de 1 ano. Aí a Bandeirantes, calma, você me deve. Aqui está apagado, eu vou colocar a luz para você. Imagina a pressão em cima do vereador que mora ali, né? A gente vai falar também um pouquinho dessas questões, só para dar continuidade aqui. Aí, como vereador, você aprovou, fez algumas sugestões e aprovou alguns projetos importantes que, inclusive, seguem até hoje valendo, né? Por exemplo, o Leve Leite, o desconto para quem no IPTU de quem mora em rua que tem feira, que é 50%, né? Eu li que também a sua luta pelo Bosque do Maravite, a Policlínica do Paravente também teve uma atuação. Como é que foram esses 16 anos de vereador para você do ponto de vista geral, não só em relação aos taxistas, que sempre foi a base, mas eu sei que você também atuou, levou o trabalho para toda a cidade. Para a cidade, tanto é que a minha concentração de votos não é no Paravente, é na cidade toda. Se você for ver, eu na 276, na 176, eu sempre fui o mais votado, é uma curiosidade. Então, mas você vê, hoje são 126 mil crianças que recebem o benefício do Leve Leite. Mas tinha em São Paulo, mas não tinha aqui. Eu consegui obrigar a prefeitura a fornecer esses 2 quilos. Hoje baixou um pouco por conta do tamanho da embalagem, mas na realidade de dar a primeira alimentação da criança em casa, porque pouca gente sabe, ou muita gente não sei expressar isso aí, mas tem muita gente que não sabe, Guto, que tem criança que vai para a escola e não tinha condições de tomar a primeira alimentação. Busca, além da educação, além da formação, infelizmente vão buscar a alimentação. Então, às vezes, para alguns que estão nos assistindo, talvez isso não fica tão grande, tão forte para entender, mas fique sabendo que tem muita gente que vai para a aula para comer. Para comer. Então, essa lei hoje beneficia 126 mil crianças. A própria lei do IPTU, essa nós ganhamos na justiça. Não é justo a pessoa que tem um comércio, que mora em frente a uma rua de feira, ela tem um prejuízo, não só um prejuízo de conforto, que ela não pode guardar o carro na garagem, ela tem um prejuízo financeiro. E por quê?
Porque um dia por semana ela é obrigada a tirar o carro dela ou colocar no estacionamento, gastar estacionamento, ou ela falando a verdade para o seguro e tem que falar, porque se acontecer alguma coisa e ela se investigar, ela não vai receber o prêmio do seguro. Quando ela fala, o perfil dela sai mais caro, porque um dia por semana o carro dela dorme na rua, fora de casa. Ou senão ela tem que acordar 4 horas da manhã, que já acorda, né, com barulho dos caras chegando, né? E o pior é quem mora na... Muita gente gosta de feira, mas ninguém quer ter uma feira na sua rua. Então, né? Esse sempre foi o nosso susto. Todo mundo quer a feira, mas não na porta da sua casa. E aí, você imagina, então, quem mora em frente à barraca de peixe. Eita! Isso, sabe o que aconteceu? Olha que curioso. Eu me identifico muito com os feirantes também. Sempre tive apoio, que sempre lutei por eles. Eu acho que as reivindicações dele, que sempre que nos trouxeram, sempre reivindicações justas. Tanto é que agora, no começo do ano aí, nós conseguimos resolver um problema de regulamentação deles, que eles estavam muito preocupados, e nós ajustamos para eles. E aí o que acontece? Hoje, lá atrás, o que acontecia? O feirante ele reclamava que os moradores ou comerciantes os tratava com uma indiferença e até com um pouquinho de, sabe, aquela rusga. Sim. Porque o cara chega lá, põe as barracas. Hoje a convivência melhorou, porque tem gente que falou, eu ganho 50% de desconto no IPTU. Na realidade, não é que ele ganhou, é uma compensação, uma mitigação do problema que ele teve. Exatamente. Aí o americano chega a 2016, apesar de muito bem votado, não consegue o 5º mandato, né? E como é que é a vida, né? Porque naquele momento, até conversando com o Tiziano um dia desse, ele fala, nosso grupo político ficou ali, perdemos o mandato, como é que vai ser agora? Os espaços diminuem, isso é normal na política. E aí o americano depois recebe o convite para ser secretário de serviços públicos, as coisas começam a caminhar, depois no 2º mandato do prefeito alça para secretário de governo, e agora está na iminência, né? Obviamente que muitas conversas ainda serão feitas, mas pode ser o representante do atual governo numa próxima eleição em 2024. Como é que foi você não ser eleito naquela eleição, apesar de ser muito bem votado? Como é que você, politicamente e pessoalmente, encarou aquele momento, entre aspas, de derrota, porque você vinha de 4 eleições consecutivas, e depois essa experiência como secretário, no executivo, porque até então você sempre estava na Câmara Municipal? Guto, publicamente você vai ser a primeira pessoa que vai saber desse momento. Assim, foi um momento tão bacana. Você perdeu, mas tão bacana. Por que tão bacana? Eu percebi o quanto era importante ali para a população. O que aconteceu? Você vê a derrota, ninguém imaginava que eu ia perder. 5.234 votos, mas o partido, por conta de uma questão de coligação, acabou não fazendo o vereador. E aí as pessoas... Cheguei a segunda, imagina, você não dorme à noite. Você começa a pensar em tudo que você fez. Poxa, deu tudo certo, mas infelizmente a coligação acabou não cumprindo o resultado que ela tinha para fazer, o potencial que tinha para fazer campanha. Aí chegou na segunda, cara, o tempo, inclusive, estava feio o tempo e tal. Aí chegou na segunda, eu não saí de casa, né? Tinha que responder as pessoas tal, já tinha muita questão de WhatsApp. Aí o que aconteceu? Chegou na segunda, 7 horas da noite, eu não tinha saído de casa. Aí eu liguei para todos os assessores e falei, quero todo mundo amanhã com a roupa do americano, né, o uniforme nosso, com as bandeiras nossas e com o jingle nosso. O jingle nosso, que era bem bacana, que o Tiziano, inclusive, usou ele. E aí, vamos para a feira. Na feira de terça-feira, que era a feira do meu escritório que ficava. Aí eu cheguei, música, todo mundo, e muita gente veio me parabenizar que eu tinha ganho. Aí eu falava, não, aí as pessoas, o que eu vi de gente chorando, cara, senhoras, mas o que é um seu? Não, mas tem que, quer dizer, dá uma loucura nas pessoas. Às vezes a população não tem o conhecimento técnico que a política tem, exige, né? Tem que ver alguma coisa, foi roubado? Não foi roubado, não. Mas assim, e aí o que vai ser de nós? Aí você fala, puta, que bacana isso. E aí muita gente fala, americano, não é muito ruim, deve ser horrível você perder com muitos votos. Eu falei, não, ao contrário, para mim é bom. Eu acho muito ruim perder com poucos votos. Com 1000 votos. Por quê? Porque assim, eu não digo para quem é candidato a primeira vez, né? Mas para quem já é vereador, se perde com poucos votos, fala, eu não fiz, eu não desempenhei. Então, isso é muito.
quando você ganha com 5.234 votos, que é um dos mais votados da cidade, fala, cara, graças a Deus, eu fiz tudo. Então, foi uma questão técnica, mas não foi falta de trabalho, não foi falta de empenho. E aí você vê, parece que as coisas acontecem. Eu sempre quis ser do executivo. Eu tenho uma cara muito boa de executivo. Eu queria, como eu fiz pela Guaracop, aí passou no primeiro ano, o Tiziano foi adjunto lá da Secretaria de Transportes, aí passou um ano e pouco, em março, abril, o prefeito me liga, americano, pô, estou precisando de você. Eu achei até que seria na Secretaria de Transporte, que era a minha cara. Pela trajetória, né, pela atuação. Eu gosto muito dessa área. Aí ele falou assim, mas não fica muito feliz não, que não é no transporte, preciso de você para resolver o problema lá da Secretaria de Serviços Públicos, eu preciso resolver, nós estamos com problema de aterro, nós estamos com problema de licitação da coleta, enfim, uma série de problemas. Eu falei, pô, você gosta mesmo de mim, Guti? Pô, eu já vi que você é meu amigo. Aí ele me leva para lá. Aí leva, graças a Deus, eu consegui colocar a licitação da coleta, abaixamos o valor, nós pagamos um preço absurdo, eu abaixei mais de 40% no total valor entre coleta de lixo, de resíduos, e a disposição, que seria o aterro, que é o aterro. Pô, e aí depois tivemos uma infelicidade, você lembra que o aterro caiu. Sim. E aí sim vai a minha habilidade, porque tinha oposição, tinha muito movimento político ali e alguns de politicagem, e eu trouxe essas pessoas, até a oposição, até o próprio pessoal do PT, que brigando, eu falei, gente, nós estamos com um problema muito maior, vamos esquecer a parte da política, vamos resolver. Tinha Rede Globo, cara, eu passei ali, suave. Foi quando, em 2019, antes de virar o governo, inclusive, estava mal avaliado, o Guti me chama para ser secretário de governo. Você lembra, em 2 anos e meio, 3 secretários de governo, 3 passaram lá pela secretaria. Eu cheguei lá... Foi um problema grande, tanto que no meio político muita gente comentava que após a sua chegada e também do Paulo Carvalho, o governo passou a ter a gestão do prefeito Guti passou a ter uma cara, vamos dizer assim. Uma cara, uma identidade, porque assim, tem que dialogar. A política não é que assim, porque ideologicamente eu não concordo com a pessoa, você tem que sentar na mesa. Eu converso com todos os vereadores, converso com a oposição. Outro dia paramos na rua e fiquei meia hora conversando com o Eloy, né? O Eloy, inclusive, né, ele falando do meu trabalho, ele falando que, pô, o americano, você acertou o governo, né? É bacana isso. Agora eu converso com todo mundo. Agora, ideologicamente, eu discordo. Então, é isso que eu consegui dar uma cara. E aí nós saímos, nós estávamos bem lá atrás na pesquisa, quando eu cheguei. O Guti sabe disso. E aí nós quase levamos no primeiro turno, quase nós ganhamos do próprio Eloy no primeiro turno. Faltou 4 pontos para a gente ganhar no primeiro turno e depois fizemos uma campanha. E graças a Deus estamos fazendo um bom trabalho. Agora, hoje você se tornou não vou falar que é o principal secretário, porque todos são importantes, mas você é uma grande referência desse governo, do governo do prefeito Guti, e está à frente dos principais projetos que a gestão trabalha para implementar. Queria que você enumerasse para a gente aqui, para a audiência do Grupo Play TV e para as redes sociais, quem mais for acompanhar, quais são os principais projetos que você está tocando na gestão do prefeito Guti e qual que é a sua perspectiva de entrega desses projetos? Graças a Deus, primeiro quero agradecer aqui a confiança do prefeito Guti e também... Como é que é a sua relação com o prefeito Guti? Virou muito de amizade. Você sabe, volto aqui, mas a pandemia, inclusive, cara, acabou nos fazendo muito amigo. Porque, assim, fora a questão profissional, quando nós chegamos na pandemia, as pessoas têm que voltar a lembrar como que eram as ruas naquela primeira, segunda semana que parou geral. As ruas vazias. Imagina, chegávamos eu e o Guti, não tinha ninguém na secretaria. Tinha o chefe de gabinete e tal, mas não tinha gente para fazer a varrer lá, limpar, não tinha cozinheiro, não tinha gente para fazer café, não tinha ninguém para você fazer nada. E pouquíssimas pessoas. Tinha momento lá que eu fazia comida para o Guti, tinha momento que o Guti só sabe fazer hambúrguer também, viu? Aí eu... Aqui, entregando o prefeito. Uma vez eu peguei filmei assim, ele fazendo hambúrguer para mim. Então acabou, não tem como, né? Nós fomos viajar aí para receber o prêmio lá na Polônia, né?
E aí nós tínhamos que sair de um hotel para o outro e deu uma confusão, faltou cama. Pô, o cara foi dormir no chão. Eu até postei isso. O cara foi dormir no chão e me deu a cama, né? Naquela hora não veio a hierarquia, veio a questão da idade. A idade. Aí eu falei, pô, prefeito, não vou... Não, mas ele é americano, não vou dormir na mesma cama que você, americano. Então ele pegou, aí ele pegou e falou assim, não, eu durmo no chão, prefiro dormir no chão. Prefeito, deixa que eu durmo no chão. Não, aí ele brincou comigo, eu disse, não, você é mais velhinho, vai para aí. Eu, não sou bobo, não sou nada. Tá bom, prefeito, o senhor venceu. E aí, assim, então virou uma amizade enorme lá, né? E, aliás, Guti, você sabe disso, muita gente sabe, até a oposição reconhece. Cara, eu admiro o Guti, assim, o que ele trabalha. É um cara extremamente focado. Hoje ele está trabalhando. Eu estava no Paço, ele passou lá, despachamos, agora ele já saiu para fazer as agendas. É um cara que tem um comprometimento com a cidade. Todos nós erramos. Eu e o Guti, a gente fala assim, a gente não vai conseguir entregar a cidade do nosso sonho, do jeito que a gente queria entregar e do jeito que a população merece. Mas uma coisa a gente tem certeza, a gente está entregando uma cidade muito, muito, muito melhor do que nós pegamos. Os números já dizem isso. Entendeu? Mas voltando a falar... dos principais projetos que você tem atuado. Ó, eu estou à frente do Baquirivu. É uma obra fantástica, né? É a maior obra de todos os tempos de Guarulhos. Né? E uma das maiores do estado, em termos de macrodrenagem. Para você ter uma ideia do tamanho dessa obra, são 500 milhões de reais, mais de 500 milhões de reais, 600 milhões de reais no total, investido em tudo, porque vai ter que ter moradia, vai ter um grande parque, a canalização todinha. Quando eu falo canalização, é importante dizer que são as laterais e a do fundo, né? Porque em cima nós vamos fazer um grande parque. E ali começou em 2018, 2019. Eu estava aqui falando para você, é uma obra que até dividiu o governo, porque quando nós fomos conseguir isso daí, na hora de assinar o contrato, a obra ia começar só lá depois de 2020. Uhum. E aí muita gente vai, pô, mas vocês vão deixar pronto? E se a gente perde a eleição, aí os caras vêm com esforço nosso, porque foram quase 2 anos para aprovar o projeto. Uhum. Nós ganhamos esse projeto de várias capitais do país, que concorreram com o projeto para conseguir o financiamento da CAF e nós saímos na frente. Se eu não me engano, eram 10, 12 cidades que foram contempladas em mais de 60, 70, inclusive várias capitais. E nós não medimos esforço para fazer aquilo. Eu lembro que no dia da aprovação final, eu fiquei 3 dias, praticamente dia e noite em Brasília, conversando com vários senadores. E aqui, nossa, eu lembro até do senador Major Olímpio, que deu uma força absurda para nós. Por tristeza, ele veio falecer na pandemia. Até é difícil entender, o cara forte, parecia um touro, de tão forte que é. Né? Inclusive, até o jeito dele falar, cara forte, falecer na pandemia. Mas ele ajudou demais a gente. Aí nós aprovamos. Tudo bem, aprovamos lá em 2020, mas só ia poder começar de fato, começar ali as coisas em 2021, 2022. E aí o Guti, pô, todo mundo fala, o Guti é um menino, né? Olha a cabeça do cara. A primeira coisa, quando nós fomos falar, tinha um grupo lá, não. O Guti falou, gente, pelo amor de Deus. E eu já tinha conversado muito com o Guti, e aí nessa hora ele foi decisivo. Ele falou, gente, não vamos preocupar com a próxima eleição, vamos preocupar com as próximas gerações. E tá aí, ó. E muita gente falava assim, você deve ter ouvido isso, né? Isso não existe, isso aí eles estão falando que vai ter essa obra por causa de eleição. Mas está acontecendo. Está acontecendo, ninguém acreditava. Ninguém não, muita gente não acreditava. Então esse é o projeto, a mesma coisa do metrô. Como é que está a situação do metrô aí? Porque a gente, como guarulhense, a gente ouviu sempre falar e muitas vezes ouve falar e estamos até um pouco desacreditados em relação ao transporte sobre trilhos em Guarulhos. Deu uma animada quando chegou o trem, que já está aí exercendo o seu papel, mas como é que está essa expectativa para o metrô? Guto, eu não sei se você me acompanha, deve acompanhar. Acompanho. Eu a cada 15 dias faço reuniões com o time do metrô. É que antigamente era assim, ó, era a véspera de eleição, todo mundo via aqui, olha, nós vamos lutar pelo metrô, o metrô vai sair, mas você não via de nada de concreto. Hoje não, hoje já tem os decretos de utilidade pública, das desapropriações, nós estamos conversando, nós temos um grupo de trabalho nosso com o grupo do metrô diariamente, fora que a cada 15 dias nos reunimos ordinariamente
e o metrô vai sair. Vai ser quando? Nessa eleição? Não. Na outra não, vai ser lá em 2029, 2030, mas pode ter certeza. Porque assim, as pessoas, nem eu tinha noção, Augusto, as pessoas não têm noção do que é uma construção do metrô. Tem tanta coisa, mas tanta coisa para se fazer antes, mas tem tanta coisa, mas coisa assim que foge ao alcance da maioria das pessoas para se fazer antes de colocar o primeiro, digamos assim, a primeira pilastra. Ó, você vê, em 2020, nós fizemos toda a sondagem lá da Dom Pedro, ali da Paulo Facini, as visíveis. Então, nós estamos trabalhando muito em cima disso. Evidentemente, é importante que diga, mas, americanos, são vocês que estão fazendo metrô? Não, é o Estado. É o Estado. E agora ele está buscando um recurso. O Tarcísio já tinha garantido que faria, tanto o Rodrigo Garcia, o ex-governador, como o Tarcísio, falou, não, nós vamos fazer, e nós vimos acontecer, só que agora ele aproveitou também e vai buscar recurso do PAC. Certo. Mas se não tivesse recurso do PAC, ele iria fazer, está aí os decretos, tudo para se fazer. Então é importante dizer, nós estamos fazendo? Não somos nós. Mas se a prefeitura também não age também para... Se a prefeitura não contribui, não sai. Não, e é verdade, olha bem, como que faz a questão do zoneamento, a questão do trabalho que é da prefeitura. Então a prefeitura que fala como que é, e o metrô tem elogiado muito o nosso trabalho, muito, porque é a primeira vez que se cria um grupo de trabalho com as secretarias aderentes aos assuntos para resolver isso. Então, voltando a falar, então o metrô nós estamos à frente do metrô, à frente do... E eu não faço sozinho, quando eu falo que é o americano lidera. Não sou eu que faço. Quem faz são os nossos técnicos, são nossas secretarias. De novo, eu quero aqui agradecer a todos eles, aos servidores que... Sabe qual é a diferença, Guto? Todo lugar que eu vou nas secretarias, eu não falo assim, vocês vão fazer porque é para nosso governo, vocês vão fazer para vocês mesmos. Não só enquanto servidor, enquanto morador. Né? Enquanto tem morador, família na cidade. Lógico. E aí, criou uma empatia com o grupo de servidores muito bacana. Você não vê boicote, como você via no passado. Então, eles compraram, isso aqui é para nós. E aqui vai de novo o nosso reconhecimento todo, que são eles que fazem. Temos também uma questão que está mudando a cara da cidade, principalmente quem veio de cima, né? É a questão da iluminação pública. Conseguimos essa iluminação, a PPP da iluminação pública, ela não conseguia se resolver aqui. Sim. Lembra? Problema. Eu cheguei... Gente, na periferia tem muita gente elogiando essas novas lâmpadas de LED, né? Mas aqui está trocando em toda a cidade, viu? Nós já trocamos metade do parque de iluminação sem gastar R$1. Olha, gente, olha que fantástico. Sem gastar um único centavo. É uma empresa que ganhou, né, a iluminação pública, então ela investe, se eu não me engano, aparentemente acho que mais de 200 milhões agora, certo. E continua ampliando, e ela é responsável por todas as trocas de lâmpadas. Porque eu te falo, lá atrás ficava a lâmpada apagada 1 ano. Hoje, se a pessoa reclamar, em 2, 3 dias, no máximo, muda, quando não, na mesma noite. Basta a gente ser avisado, e também tem um sistema de telegestão que assim que ficar totalmente pronto, você não vai precisar mais ligar. Ela queimou, ela mesma já detecta e vai trocar. Então, uma coisa que o Brasil todo persegue esse modelo e tenta fazer. Você vai melhorar a iluminação, melhorando a iluminação você melhora a segurança, que, aliás, somos hoje constatado, não é eleita, foi constatada como a cidade acima de 1 milhão mais segura do país. Não fomos nós que falamos, foi uma revista especializada que não foi eleição, foi constatação em cima de dados do Ministério da Saúde e de outros que têm interferência imediata nisso. Então, temos a iluminação pública, como que eu falei, além das modernas lâmpadas de LED, isso gera mais segurança e gera economia, porque nós gastamos hoje cerca de 2 milhões e 800, 3 milhões com a iluminação pública da cidade para pagar para a EDP, e ela vai cair muito, porque lâmpada de LED é muito mais econômica que a lâmpada de sódio. E o asfalto, o recap, como é que está isso aí? Está indo bem, né? É o seguinte, hoje a briga é a seguinte, todas as ruas estavam com problema, né? Todas as ruas. Aí hoje a briga, mas não dá para recapeamento? Se eu não me engano,
nós já recapeamos, ou estamos dentro do programa, 250 a 300 ruas de recap. É um grande programa, né? A Secretaria de Obras está cuidando bem disso, e só foi possível isso com os convênios que nós fizemos com o governo do Estado. Tá certo. Americano, falar um pouquinho agora, estamos caminhando para o encerramento, já passamos aqui dos 35 minutos, mas vamos falar aqui um pouquinho sobre política e eleição, né? Todos que acompanham a política da cidade, não é segredo para ninguém a sua ótima relação que tem com o prefeito Guti. O prefeito Guti não declarou, o Americano é o meu candidato, mas ele sempre sugere, te coloca numa posição de destaque nas atividades de governo. Você está preparado para enfrentar a eleição como candidato a prefeito? Bom, primeiramente, é bastante legítimo, eu entendo muito legítimo as pessoas pleitearem, né, disputar a eleição, seja tanto da oposição como aqui do nosso grupo. Então, tem meu respeito, cada um, né, faz do jeito que achar melhor. Porém, o que eu entendo? Eu, mais do que preparado para a próxima eleição, e não sou eu que digo isso, e aí você pode constatar, né, já pôde constatar, muita gente que conhece a máquina pública fala que eu estou muito preparado, e um dos poucos que está preparado para, depois que ganhar a eleição, cuidar da cidade do jeito que ela merece, né? Tenho a parte legislativa, que eu fiz um vasto conhecimento, e no executivo, graças a Deus, eu acho que Deus me ajudou muito, porque eu dei muito certo ali. Então, eu estou muito preparado, bastante confortável para ser o próximo prefeito, se assim Deus permitir, a população quiser. Então, com relação a essa questão de estar preparado, me sinto muito preparado. Perdão, qual foi a outra pergunta? Não, enfim, foi justamente em relação a essa disposição que outras figuras também têm, que é o caso do Thiago Surfista, o professor Jesus, o próprio Jorge Wilson, né, e outras figuras que também têm essa disposição. E você já comentou aqui que é legítimo, mas você acredita que vai ser possível compor? Porque entre os analistas políticos, a leitura é de que se não compor, se houver muitos candidatos, por exemplo, desse campo mais centro-direita, que é o campo ao qual você pertence, pode facilitar a vida, por exemplo, para quem está no centro-esquerda, no caso do PT. Mas isso eu prego o tempo todo. Eu falo, gente, seja qual o escolhido, a gente tem que se unir em torno de um único nome. Aí eu pergunto, vocês veem como que a cidade melhorou, perto do que tinha o PT. Cara, se vocês amam de verdade a cidade, não vamos dividir, né? A gente tem que separar, ter vontade pelo poder a todo custo, né? E querer o bem da cidade. Eu não preciso ser eu na cabeça. Hoje, estou lá bem sinalizado, mas tem todo um grupo que vai compor isso, né? A política, ela se faz através de alianças e conversa. Agora, você já falou tudo. Se ficar com vaidade pessoal e falar, não, o candidato tem que ser eu, o outro tem que ser eu, pode falar, dá aí a vitória para o PT. E aí, dá a vitória para o PT, é o seguinte, o PT não vai arrebentar a cidade em um ano, né? Porque nós demoramos 8 anos para construir, nós vamos entregar a cidade redondinha para eles. Então eles vão conseguir tocar em uns 2 aninhos bem bacana, mas deixa aí o restante do mandato para eles. É voltar a ser o que era, escolas abandonadas, 2% de tratamento de esgoto, rodízio de água. PT, com todo respeito até as pessoas que estão lá, tem até pessoas boas, mas é uma questão ideológica absurda, que nós não concordamos. Então, o que eu peço, o prefeito Guti quer isso. Ele fala o tempo todo. Eu acho que até o prefeito tem a sua preferência pessoal, né? Até outro dia aí, saiu lá, ele deu uma entrevista acho que num programa digital, que ele falou o seguinte, que ele quer uma pessoa que acorda cedo, durma tarde, que trabalha sábado, trabalha domingo, trabalha feriado, que quer o bem da cidade, que faz o bem pela cidade. E ele falou que era um workaholic. Eu não sei se eu me encaixo. Vocês que avaliem. Quem acompanha o americano sabe que ele tem esse perfil de... Eu já tive que marcar reunião com o americano 6 horas da manhã na prefeitura. E eu estava lá e você chegou também, ele, exatamente. Né? Então tem esse perfil realmente de trabalhar, começar cedo e sair muito tarde. Americano, estamos chegando aqui ao fim dessa entrevista. Espero que a gente possa ter outras oportunidades. Foi um prazer falar com você, mas fazer um pinga-fogo aqui para a gente conhecer um pouquinho mais do americano, tirando as questões políticas. Te desejar muito boa sorte. Tudo caminha para que você seja esse candidato. Obviamente que para esse campo é interessante ter essa composição, para poder ter um
um grupo mais robusto, porque essa próxima eleição ela tende ainda a haver uma certa polarização. Eu ainda vejo dessa maneira, né? Pode muita coisa mudar, porque também estamos ainda a um ano da eleição. Acho que o ano que vem, ali para fevereiro, março, as coisas estarão mais claras. Mas para a gente conhecer também um pouco desse lado do americano, saber da sua trajetória desde lá de pequeno, como é que foi a sua infância, trabalhar como office boy, metalúrgico, no táxi, lavando prato nos Estados Unidos. Foi bom conhecer esse outro lado que muita gente não conhecia. Mas agora um pinga-fogo aqui. Qual que é a sua comida preferida? Pizza. Pizza. Olha aqui, ó. E é corintiano, hein? Corintiano. Você não perguntou, eu joguei futebol. Hoje ninguém acredita, mas joguei na Wimpro, muitos anos, viu? Só da Wimpro comenta muito. A gente percebe que vocês têm uma relação muito bacana até hoje, né? Qual que é o seu filme preferido? Filme preferido? Uma Linda Mulher. Uma Linda Mulher. Música. Música. Eu sou ruim de marcar. Vamos lá, música Pinga Fogo. Eu gosto de todos. É difícil porque eu gosto de todos. Mas qual é o ritmo preferido? Que o americano põe lá difícil. No carro dele quando ele vai pegar uma estradinha. Eu vou escutar uma música. Eu sou muito eclético, mas vamos lá. Música. Eu gosto muito de sertanejo. Sertanejo, tá certo. Qual o seu lugar preferido, americano? Minha casa. Qual que é o seu sonho? Continuar transformando a vida das pessoas. E qual que é o seu herói, ou aquela pessoa, ou aquela figura que te inspira na vida, seja a vida pessoal ou a vida pública? Meu pai. Seu pai, como é o nome do seu pai? Ele faleceu já, Savério Sarlo. Savério Sarlo. Pessoal, esse foi o Edmilson Sarlo americano, vereador por 4 mandatos, uma figura política muito respeitada na cidade, secretário de Serviços Públicos, atual secretário de Governo e possivelmente futuro candidato a prefeito com apoio do atual prefeito Guti. Americano, deixa um recado para a turma que está te acompanhando, para aqueles que torcem por você e para a cidade de Guarulhos como um todo. Eu, primeiramente, agradeço você, parabenizar pelo seu programa, toda a equipe que está aqui. E para aquelas pessoas que nos acompanham, é a certeza de continuar o meu trabalho da mesma forma. Eu nunca mudei meu jeito, sempre fui um trabalhador correto e é assim como vou fazer. E junto com vocês, nós vamos continuar transformando a vida das pessoas para cada vez melhor.